João, capítulo de número 2. Evangelho segundo João, capítulo de número 2. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Evangelho de João, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. E assim nos diz a palavra do nosso Deus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam, os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Pai bendito, nós acabamos de ler a Tua palavra, e como oramos, ó Deus, agora há pouco, nós gostaríamos muito, Senhor, de estar unidos e reunidos na Tua casa, em comunhão, ó Pai, para que juntos pudéssemos desfrutar deste momento tão abençoador para nós, que é a pregação da Tua palavra. Mas te louvamos, porque pela Tua sabedoria, o Senhor nos deu condições de utilizar a internet nestes níveis que estamos usando. E agora podemos ouvir a pregação da Tua palavra, sabendo que os nossos irmãos estão também conectados conosco. Te louvamos por esta grande bênção. Mas colocamos diante do Teu trono de graça esse nosso desejo, essa nossa vontade de poder cultuar o Senhor de novo em nossa igreja. Agora, ó Pai, fala ao nosso coração e ensina-nos, pois foi para isso que o Senhor nos mandou separar o tempo de agora à noite, para te cultuar e ouvir a pregação da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Nós estamos diante de um relato, de uma narrativa sobre um casamento que aconteceu na cidade de Caná da Galileia, ou no vilarejo de Caná da Galileia. E eu estive pensando acerca de casamento, e é claro, é bastante óbvio até, que alguém que pregue nesse texto comece falando sobre algumas questões acerca do casamento. Mas vamos pensar e relembrar algumas coisas sobre casamento. Muito tempo de preparo, muitos detalhes, em especial dos noivos, a lista de presença de convidados que nunca chega ao fim, porque ela é sempre maior do que pode ser, e depois precisa ser ajustada, e no fim parece que ninguém vai no casamento, e todas aquelas confusões de lista de presença. Mas há momentos maravilhosos na preparação do casamento.
os anseios da família ou das famílias dos noivos, dos próprios noivos, dos convidados, o desejo que aquele casamento progrida e sirva ao Senhor. Que maravilha é o casamento. Vamos nos lembrar daqueles momentos de preparação e também da festa. A alegria enche o nosso coração. Nada pode dar errado. Nada pode dar errado. É bem verdade que há alguns detalhes que a gente não tem noção, não é verdade? Apenas os noivos e a família, aqueles que estão envolvidos, sabem que, por exemplo, o bolo ainda não está pronto, ou a comida que deveria ser servida agora falta um pouquinho, falta um tempero, ou refrigerante, os últimos refrigerantes que deveriam já estar gelados, coisas desse tipo. Eu me lembro, por exemplo, do nosso casamento, que a festa iria começar ali por volta das 8, 9 horas, e 7h30 não tinha mesa disposta no salão ainda. Tiveram que correr lá para nos ajudar, enquanto a gente estava ali na igreja na cerimônia. Coisas desse tipo acontecem, mas quando os convidados chegam, eles nem sabem do que aconteceu, eles apenas se reúnem com os noivos e com a família e se alegram. É um momento muito gratificante, maravilhoso. Esse texto também tem relação com os dias de hoje, não é verdade? Eu estava lendo essa semana quantas cerimônias de casamento estão sendo afetadas por causa da quarentena, em todo o mundo. Tem gente que saiu do seu país e foi casar em outro país. Chegou lá e agora os convidados não podem ir porque está em quarentena. Imagine isso. Ou o noivo viajou antes para preparar as coisas, a noiva agora não pode ir. Coisas desse tipo. Vamos falar aqui do Brasil. Há casais que estão aí com a sua cabeça a 1000 por hora para resolver se casam agora ou não, se casam apenas no civil, e se cancelar os contratos, quem vai arcar com essas despesas? Ou será que tem condições de reprogramar esses contratos? E uma infinidade de detalhes acerca do casamento. Coisas que não podem dar errado. Detalhes que nem todos saberão. Mas o casamento é algo maravilhoso. Nós nos lembramos da instituição do Senhor Deus, no início de todas as coisas, e quando vemos um casal cristão se unindo, nós também devemos nos lembrar do relacionamento de Cristo com a igreja. Então, todo este cenário e o próprio evento do casamento é algo maravilhoso. E precisa ser, sim, bem planejado e desejado por nós, não é? Pelos noivos e também pelos irmãos, todos envolvidos, os irmãos da igreja em geral. Nós estamos diante de um casamento, há muito tempo atrás, que não tem muitas diferenças do dia de hoje. E você vai notar e vai relembrar que há alguns detalhes aqui, que eu até mencionei no início, que aconteceram nessa festa. E eu espero daqui tirar algumas lições para a nossa vida. Este, meus irmãos, é o primeiro sinal que o Senhor Jesus faz, registrado aqui no Evangelho de João, no Evangelho segundo João. Então, eu gostaria que nós víssemos o princípio dos sinais gloriosos do Senhor Jesus Cristo aqui neste início do capítulo 2. E há várias cenas, e eu gostaria de recortá-las. Você já leu comigo e teve a imagem geral desta narração, deste evento. Agora nós vamos separar as peças deste quebra-cabeça e olhar uma a uma e depois vamos juntá-las novamente e ver que imagem gloriosa aparecerá. Então, a primeira coisa que nós precisamos ver é esta celebração de uma união. Observe os 2 primeiros versículos, não é? Diz aí João, registrando esse evento, que ele aconteceu, ou um casamento já estava acontecendo, né? 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e Maria, a mãe de Jesus, já estava ali. E Jesus foi convidado para ir a este casamento juntamente com os seus discípulos. Este trecho do Evangelho de João nos mostra a obra de Cristo e como ela foi realizada por meio de palavras
e obras. Nós já lemos e vamos ver questões acerca dos sinais do Senhor Jesus Cristo. Mas preste atenção, e é algo que eu vou repetir bastante hoje. Seus sinais nunca foram o centro do seu ministério. Nunca foram. Mas eram executados como confirmação da sua obra e da sua pessoa. Ao ter acesso ao sinal do Senhor Jesus Cristo, alguém deveria identificá-lo como sendo o Messias prometido e aquele que haveria de vir e que veio. Mas o sinal não era um fim em si mesmo. Preste bastante atenção nisso. Mas ele apontava para Jesus sendo o cumprimento de muitas promessas. Além disso, nós podemos notar que, tanto nas palavras como nos sinais, Jesus tem demonstrado que o seu ministério é sobrenatural. Não faz parte deste mundo. E que coisa maravilhosa ele realizou aqui, nós vamos ver ao longo da nossa exposição. Quanto à montagem deste registro de João, né, de todo o livro do Evangelho registrado por João, alguns irmãos do passado já o delimitaram e ajudam bastante a gente, nos mostrando que esta parte é a parte do livro dos sinais, onde vários sinais de Jesus são registrados. E este período vai do capítulo 1, verso 9, até o versículo 50 do capítulo 12. E, aproximando ainda mais a imagem, do capítulo 2 até o capítulo 4, nós vamos ver que Jesus faz sinais. Ele começa com o seu sinal em Caná da Galileia, aqui onde nós estamos, e mais adiante nós veremos que ele realizará outro sinal em Caná da Galileia, no capítulo 4, terminando lá no verso 54. O texto nos diz que tudo isso aconteceu 3 dias depois do encontro de Jesus com os seus discípulos. Volte a página da sua Bíblia para o versículo 35, por exemplo. João Batista já tinha batizado o Senhor Jesus Cristo, e 2 de seus discípulos estavam junto com ele, eles viram Jesus passar. João Batista expressou, não é? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esses 2 discípulos seguem Jesus, André e João. E eles são chamados por Jesus para vir e ver aquilo onde Jesus morava e as coisas que ele fazia. André foi e chamou seu irmão, Pedro. Depois, Filipe foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo, ali no verso 43. E Filipe vai até a sua cidade, a cidade de Betsaida, e encontra-se com Natanael e diz: nós achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e os profetas também disseram. Então, este primeiro encontro de Jesus com seus primeiros discípulos mostraram, e como nós vimos no domingo passado, como em Cristo eles verificaram de fato as coisas que eles esperavam da sua compreensão bíblica daquela época. Jesus era o Messias, Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era aquele de quem Moisés e a lei falaram e os profetas também. E Jesus era, nas palavras de Natanael, no versículo 49, Filho de Deus e Rei de Israel. Com toda esta compreensão desse primeiro contato, depois disso, o Senhor Jesus chama esses homens para vir e verem aquelas coisas que, de fato, comprovam que Jesus é o Filho do Homem. E ele diz aí no versículo 51 para estes discípulos: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E aí, 3 dias depois, eles chegam a Caná da Galileia. E ali um casamento. E o casamento daquela época, meus irmãos, era uma festa maravilhosa. Não que as nossas não sejam, elas são. Mas era uma festa de grande celebração, de grande alegria. E depois de uma procissão que levava a noiva até a casa do noivo, dava-se início a uma grande festa que, em geral, durava 7 dias.
Um abraço aí para os noivos que estão se preparando e que já estão aí com um nó na garganta em produzir a festa para um dia apenas. Nessa época aqui, a festa em geral durava 7 dias. Era necessário que a família do noivo providenciasse comida e bebida para os convidados. E note, faltar qualquer elemento desta festa traria muita tristeza e vergonha para a família anfitriã. E é neste momento e neste contexto que o Senhor Jesus chega, foi convidado juntamente com seus discípulos para este casamento e a sua mãe já estava ali. Caná da Galileia, você pode fazer um estudo depois na semana, e há algumas citações de várias Canás da Galileia, mas esta em especial era bem próxima de Nazaré, da cidade de Nazaré. Então é por isso também que esta viagem de Jesus, lá de Betsaida até Caná da Galileia, tem este período mesmo de 2 a 3 dias, então ele chega ali depois dessa viagem, mas também colabora com o fato de que Maria já estava ali por causa da proximidade de Caná da Galileia para Jerusalém. Então, nesse trajeto, ela acabou que chega primeiro nesta festa. E ali acontece. Quem são os personagens principais desta narrativa? Note que em nenhum dos momentos os convidados são ressaltados. A grande maioria dos convidados, e preste atenção porque eu vou voltar nisso, os principais personagens são a mãe de Jesus, o próprio Senhor Jesus, seus discípulos chamados naquela passagem que a gente já viu, os serventes da festa, o mordomo ou mestre-sala e o noivo. Durante esta festa de casamento, acontece um problema. E olha só o que vai acontecer a partir do verso 3 até o versículo 5. Diz a palavra de Deus e o registro inspirado de João, que tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse a ele, eles não têm mais vinho. Como eu disse agora há pouco, faltar algum elemento dessa festa, que deveria ser provido pela família anfitriã, era uma grande tragédia. Era algo vergonhoso. Imagine que eles já tinham bebido fartamente o vinho para que acabasse, mas acabou. E a festa ainda não tinha acabado. Há um grande problema aqui. Mas, como nós veremos, é um daqueles problemas que nem todo mundo participante presta atenção. Só quem está mais próximo é quem vai participar, inclusive, da resolução do problema. Nós veremos que no final, a grande maioria dos convidados nem notou que não tinha vinho. Isso não fica registrado aqui, mas eu aponto para este fato pelo seguinte motivo. O grupo que percebe, que vê esses sinais, é muito restrito, meus irmãos, e eu vou dizer isso adiante. É interessante a palavra que João utiliza aqui, no discurso, na fala de Maria para Jesus. E ele vai dizer, olha, versículo 3, antes da fala de Maria, ele diz, tendo acabado o vinho. E a palavra que ele usa aqui, a raiz dela, é a raiz da palavra estéril. Muito interessante para este contexto, no sentido de que Jesus vai aqui operar, de fato, um milagre. Vai trazer como que vida a alguém que não pode gerar vida. Vai trazer novidade de vinho, ou um vinho novo, para um vinho que já tinha até mesmo acabado. Note que maravilha e maravilhoso e glorioso é o sinal que Jesus operou neste casamento. Adiante, a mãe de Jesus vai dizer, eles não têm mais vinho. E o Senhor Jesus responde dizendo, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E esta expressão, mulher, não é um tratamento desrespeitoso de Jesus para com a sua mãe, ou para com Maria. Nós precisamos nos lembrar que é a mesma expressão que ele utiliza lá na cruz, dizendo, mulher, eis aí o teu filho, falando para João. É uma expressão de respeito, inclusive, de carinho, mas demonstra
A obra do Senhor Jesus já é em curso neste momento. E ele responde: ainda não é chegada a minha hora. Mas que hora é essa? De que hora o Senhor Jesus está falando? O que é que tem que acontecer aqui? E você talvez poderia, olhando a sua Bíblia, dizer: olha, era a hora de ele fazer os seus sinais. Mas se nós pensarmos que é esta hora, nós temos um problema. Porque então o Senhor Jesus Cristo se contradisse. Num momento ele diz: não é chegada a minha hora, num outro ele faz o sinal. Então precisamos entender melhor que hora é essa. Mas antes, eu queria fazer uma aplicação aqui rápida e um apontamento teológico, inclusive. Muitos gastaram muito tempo, investiram muito da sua capacidade acadêmica, inclusive, tentando provar que Maria, neste texto, é o centro. É claro que o conceito católico romano está envolto nessas teses. A ideia de que a mãe pede e o filho atende. A mãe ordena e o filho, então, diz. E é importante frisar aqui, meus queridos, que o registro que o apóstolo João faz deste evento, em nenhum momento ele diz que Maria deu ordens a Jesus. O que Maria diz é: eles não estão tendo mais vinho. A ideia de uma informação. É claro, desde o início da vida de Jesus, como diz o registro de Lucas, Maria guardava aquilo em seu coração e as coisas que ele realizava. A sua estada na sinagoga, no templo, estudando a lei e conversando e dialogando, você se lembra disso? Maria guardava aquilo no coração e ela já tinha visto alguns sinais. E ela já tinha isso guardado em seu coração e ela sabia que Jesus poderia fazer algo maravilhoso nesse momento. Mas ela em nenhum momento dá ordens, nem pediu nada para Jesus. Veja, ela não pede. Ela apenas diz: não tem mais vinho. E ela informa isso. E o único imperativo, a única ordem que Maria dá aqui é para os serventes. No versículo de número 5, observe: fazei tudo o que ele vos disser. Apenas isso. É importante reafirmar que Maria não é mediadora dos convidados do casamento e nem dos noivos aqui. Pedindo uma graça a Jesus para que a festa retome a sua alegria. É importante que tiremos isso da nossa frente, tiremos essa interpretação orientada pela veneração a Maria, meus irmãos, que afirma ser ela a personagem principal da narrativa. Ela não é. O que acontece é apenas uma informação. Sabe aquele imprevisto que só os convidados nem os convidados vão ter acesso, mas só os envolvidos? É isso o que está acontecendo aqui. Mas adiante, voltemos a falar da hora. Que hora é essa que o Senhor Jesus responde a Maria dizendo: ainda não é chegada a hora? Nós podemos verificar aqui algumas implicações teológicas interessantes. A primeira delas é que a hora que o Senhor Jesus se refere é a hora de manifestar a sua glória e a glória do Pai de maneira extensiva a muitas pessoas. Ainda não é a hora. E é realmente isso. Ele não vai fazer isso a muitas pessoas. Ele cumpre com aquilo que ele disse. Ele não se contradisse em nenhum momento. Ele afirmou: ainda não é chegada a minha hora. E é interessante notar que esta hora que ele fala é a hora de manifestar extensivamente a muitas pessoas a sua glória e a glória do Pai. Aqui o sinal será realizado a um pequeno grupo de pessoas, como eu já disse. Mas ao longo do seu ministério, Cristo cumpre o que foi profetizado no Antigo Testamento sobre a era messiânica, em especial, como dita pelo profeta Jeremias, ou ao profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 12. Marque aí, João, e vá comigo até Jeremias,
capítulo 31. Versículo de número 12. Hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Esta hora de nunca mais desfalecer a alma, de um vinho abundante ser concedido ao povo de Deus, está começando. O Messias chegou. Aquele que restauraria Israel chegou. E isso vai ficando claro. E o Senhor Jesus Cristo, como soberano que é, vai administrando e ampliando a revelação da sua glória. Mas agora, ainda não era o momento. Em Caná da Galileia, não era o momento. O segundo ponto que eu gostaria de destacar sobre esta hora é que o ponto mais glorioso desta hora é aquilo que nós vamos celebrar na semana que vem e vamos nos lembrar que é a Páscoa, a paixão do Senhor Jesus Cristo, reconhecida, né? Sua morte, sua ressurreição e sua ascensão aos céus. Esta hora e todos os elementos, todos os detalhes envolvidos nisso é que compõem esta expressão, a minha hora. Como o próprio Senhor Jesus Cristo diz, a hora de glorificar o Pai e a Ele mesmo, como ele ora lá no capítulo 17. E esperamos pela graça de Deus chegar até lá um dia nas exposições aqui. Cristo, naquela hora, receberá sobre si a ira de Deus contra o pecado, satisfazendo essa ira, pagando a dívida pelos pecados do seu povo escolhido, derramando o sangue do Cordeiro de Deus para remir estes pecados. É naquela hora que o Senhor Jesus, de fato, amplamente manifestou. Mas em Caná da Galileia, ainda não era chegada a hora. E ele, ainda assim, vai realizar um sinal. Mas este sinal, meus irmãos, bem condensado para poucas pessoas, isso vai ficando ainda mais claro. Então, já vimos duas peças desta bela imagem. O próprio casamento, a presença de Jesus e este problema no casamento que foi a falta de vinho. E como o Senhor aproveita cada segundo para ensinar aqueles que estão ao seu redor. Agora, nós vamos ver o milagre realizado pelo Senhor Jesus Cristo a partir do versículo 6. Pois aqui o Senhor Jesus faz essa transformação de água em vinho, apenas utilizando a sua palavra e nada mais. E há algo mais interessante nisso, que é a utilização que ele faz de alguns elementos, de alguns utensílios que não eram comuns para isso. Observe a partir do versículo 6. Então, Maria disse, então eles estavam ali, e aí no versículo 6, o Senhor Jesus Cristo faz este sinal, e João registra o seguinte: estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma delas levava 2 ou 3 metretas. E aí o Senhor Jesus manda aqueles serventes encherem as talhas, e depois de encherem as talhas, ele manda agora enviar ao mestre-sala, ao mordomo, ao maître, para que ele então experimentasse. Meus irmãos, eu já disse isso e vou dizer outra vez. Só essas pessoas viram o sinal. Só essas pessoas participaram deste evento. Maria, Jesus, seus discípulos, os serventes. Até mesmo o mestre-sala não sabe muito bem o que aconteceu. Porque ele recebeu das mãos dos serventes uma amostra daquele vinho. E aí, maravilhado com aquilo, ele chama o noivo e diz: olha, você rompeu com o costume aqui. Mas daqui a pouco a gente fala disso. O grupo é pequeno.
Então, mais uma vez, reafirmando, o Senhor Jesus cumpre a sua palavra dita a Maria. Ainda não era a hora, mas ele demonstra o sinal e há um propósito disso, e nós veremos ao longo da exposição de hoje. O que são essas talhas? Observe, estavam ali talhas de pedra, e elas são qualificadas pelo apóstolo João. Elas eram utilizadas para a purificação dos judeus. Você se lembra que judeus costumavam lavar tudo. Lavavam as mãos, lavavam os seus talheres, lavavam suas camas, constantemente para purificar. Então, aquelas talhas que são, na verdade, jarros de pedra, que eram utilizados para estas purificações. Colocava-se água nas pedras, naquelas jarras de pedra, para que então elas usassem, para que eles usassem aquela água para purificar, para lavar coisas. E geralmente utilizavam-se as talhas de pedra, porque as de barro tornariam-se impuras para a reutilização. Então, aqui estão jarras de pedra que eram utilizadas para a purificação, para a lavagem de mãos, de talheres e tudo mais. Conversando com o professor esta semana, ele fala, realmente esse evento é muito interessante. Onde é que já se viu? Para os nossos dias, isso ficaria ainda mais claro. Dizer que Jesus utiliza uma ferramenta de limpeza da casa. E manda encher aquela ferramenta de limpeza da casa de água, e dali ele tira um vinho sobremodo excelente. É como se Jesus utilizasse um balde de limpeza da casa. Que interessante. E isso era utilizado nas purificações dos judeus. Note que João também é específico em dizer as medidas desta jarra de pedra. Ali levava 2 ou 3 metretas, e a palavra metreta é a palavra medida. É isso mesmo, 2 ou 3 medidas. Cada uma dessas 6 jarras de pedra cabia cerca de 2 ou 3 medidas. Convertidas para litros, cada uma dessas medidas varia entre 80 e 120 litros. Note bem a grandiosidade do que o Senhor Jesus fez. Então, a quantidade de água transformada em vinho pelo Senhor Jesus Cristo vai entre 700 e 800 litros de líquido, de ótima qualidade, que somente com a sua palavra dita, enchei de água, e ali saiu um melhor vinho, jamais experimentado naquela festa e por aquele mestre. Um lugar de impureza, foi cheio de água pura, e pela palavra, o Senhor Jesus Cristo transforma aquela água, quase 800 litros de água, em vinho de ótima qualidade. Cumprindo muito de suas promessas, ou as promessas sobre ele no Antigo Testamento, e aquilo que os apóstolos dizem sobre ele no Novo Testamento, que ele vai trazer coisa nova, vinho novo. Este é o sinal que o Senhor Jesus Cristo fez, espantosamente maravilhoso. Tirar de um lugar como este, jarros de pedra que os judeus usavam para purificação, um vinho maravilhoso. Os frascos eram constantemente expostos à impureza. Quando Jesus os encheu de água e depois os transformou em vinho, ocorreu um duplo milagre. O que era imundo ficou limpo. E a razão para isso é porque ele demonstrou ali a sua glória. A segunda coisa é que a água transformada em vinho, talvez o melhor vinho já servido em um casamento. E aqui eu gostaria de ressaltar 3 coisas neste texto que apontam para a messianidade do Senhor Jesus Cristo. E você que já está acompanhando as séries, ou a série de mensagens em João, vai se lembrar o que isso significa, né? A messianidade.
É a ideia de que o Antigo Testamento prometeu, e Deus prometeu no Antigo Testamento ao seu povo, que viria o seu ungido, o libertador do seu povo, o redentor do seu povo, o rei do seu povo. Este ungido que quer dizer Messias. É nestes termos que eu estou dizendo. A água, o vinho, o próprio Messias e este casamento, aspectos que apontam para isso. É mais uma amostra do apóstolo João para nos dizer que o Senhor Jesus é o ápice da revelação divina. Ele é o ápice. Da mesma maneira que o batismo que Cristo realizaria era superior ao de João, porque João batizava com água e o Senhor Jesus Cristo batizaria com fogo. Da mesma maneira, nós vemos aqui o vinho oferecido pelo Senhor Jesus Cristo de superior qualidade, como qualquer outro. Água transformada em vinho. E este sinal é a superação também de um costume da época. E isso fica claro para nós nas palavras do mestre Sala, e eu chamo a sua atenção para elas aí no versículo de número 9, perdão. O mestre Sala provou e disse no verso 10, mandou chamar o noivo, que até então não sabia o que estava acontecendo, chamou o noivo e disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. E aqui alguns irmãos que já estudaram mais profundamente esse texto, dizem que isso se deve ao fato de que o paladar já não estava mais tão apurado, por ter bebido fartamente. Então, qualquer outra coisa que fosse ali oferecida ia passar batido. As pessoas não conseguiriam ver a diferença entre um e outro. E segue dizendo no verso 10, tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Este é o sinal que o Senhor Jesus Cristo fez. Transformou a água num lugar que tinha o objetivo de purificar coisas, limpar coisas, pega toda aquela quantidade de água e transforma num bom vinho. Em algo maravilhoso, pelo poder da sua palavra. E aqui João expande aquilo que ele já disse lá no início do capítulo 1. Ele estava no princípio de todas as coisas. Ele criou todas as coisas pela sua palavra. Ele é a palavra. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E se você se lembra de Gênesis 1, versículo 31, nós vamos ler lá que tudo quanto Deus fez era muito bom. E no versículo 14 de João 1, o próprio João diz, nós vimos a glória como do unigênito do Pai. E é isso agora que ele está expandindo, mostrando primeiro num círculo bem restrito, a glória de Deus aos seus discípulos mais próximos, aqueles que estão começando a caminhada com o Senhor Jesus Cristo, a glória que ele tem, o poder que ele tem para transformar algo sem valor em grande valor, uma água para a purificação em um vinho bom, um vinho novo. E é assim que ele faz conosco, transformando aquilo que é impuro em algo bom diante de Deus. Nossa vida é como que uma manifestação deste sinal. Nós fomos transformados em pessoas dignas de viver diante de um Deus santo, não pelos nossos méritos, mas por aquele que nos chamou, como diz o apóstolo Paulo. Com o poder da sua palavra, nos chamou, nos fez crer nele e agora nos preserva. Este é um grandioso sinal que o Senhor Jesus Cristo fez, mas o fez para poucas pessoas, porque ainda não era chegada a sua hora. E João encerra essa narrativa com um comentário dele mesmo, posterior. No momento em que ele estava registrando versículo 11 e o versículo 12 abre aqui a progressão para a próxima mensagem, né? No versículo 12, ele sai dali, de Caná da Galileia, e vai até Cafarnaum.
com a sua mãe, com seus irmãos e com seus discípulos, e ficam por ali algum tempo. Mas volte os seus olhos para o relato de João. Ele estava ali naquele momento, ele viu. Mas olha o relato posterior que ele faz. Com este, deu princípio a seus sinais, Jesus a seus sinais, em Caná da Galileia. Preste atenção nessas duas expressões que ele fala. Manifestou a sua glória, essa é a primeira coisa. E os seus discípulos creram nele. João encerra com este relato o primeiro sinal do Senhor Jesus Cristo, cumprindo aquilo que ele disse para aqueles discípulos, do versículo 35 ao 51 do capítulo 1. Vem e vê. E agora eles seguiram Jesus e viram este primeiro sinal. Mais uma vez eu reafirmo, só os discípulos puderam desfrutar deste sinal. E quando eu digo desfrutar, é chegar ao ponto final dele, que é fazer a pessoa crer em Cristo. Se você se lembrar do capítulo 20, João vai dizer que os sinais que Jesus fez, ele fez muitos outros. Mas o que ele registrou neste livro serve para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus e tenhamos vida em seu nome, crendo nele. É para isso que o sinal serve. É para nos conduzir ao Senhor Jesus Cristo. Não é uma troca por nós sermos filhos bonzinhos. Não é um petisco porque, como algum animal que recebe, depois de ter feito aquilo, o comando que ele recebeu. O sinal, meu irmão e minha irmã, nos levam para o realizador dessas grandes obras. O sinal não é um fim em si mesmo, como eu já disse várias vezes na mensagem de hoje. É provável também que o restante dos convidados dessa festa não viu esse sinal. Note que os personagens são muito restritos. A mãe de Jesus, os serventes, os discípulos. Por fim, João disse que esse sinal é o início desta manifestação da glória de Deus diante dos homens e os seus discípulos. Apenas os seus discípulos creram nele. Isso ainda acontece hoje, meus irmãos. Muitos estão buscando sinais. Muitos estão buscando sinais do Senhor, ainda mais no tempo em que nós estamos vivendo. Motivados pela situação atual do mundo. Muitos. Você pode olhar nas redes sociais, no status lá do seu aplicativo de mensagens. Quanta gente você tem descoberto que é crente agora? Eu me assusto a cada dia. Eu não sabia que essa pessoa era crente. As pessoas estão buscando um sinal. Nós estudamos isso na quinta e hoje de manhã. A vontade de Deus está em curso. Ela não vai acontecer quando a vacina do Covid aparecer. Não. A vontade do Senhor está em curso. Muitos estão procurando um sinal do Senhor, mas é provável que muitos não verão esse sinal. Assim como muitos nesta festa não viram. Será revelado apenas ao povo de Deus, para aqueles a quem Deus quiser. Por isso, nós devemos buscar o Senhor, como nós lemos na liturgia. Buscar o Senhor e a força do seu poder. Os sinais são acréscimos, são mostras, são confirmações da vontade e do poder de Deus em nós e através de nós. Mas nós não podemos andar atrás destes sinais. Nós temos que buscar o Senhor, ir ao trono de graça em tempo de achar misericórdia e socorro. É isso que nós devemos fazer. É bem provável que eu e você já tenhamos caído nessa tentação de guiar a nossa fé por coisas visíveis. Muitos se beneficiaram com este vinho. Muitos. Nem sabem de onde veio. Não viram o que Jesus fez. Apenas os discípulos, diz João no versículo 11, creram
em Jesus. Entenderam completamente o sinal. Poucas pessoas, apenas os discípulos. Eu quero encerrar, meus irmãos, fazendo algumas considerações aqui e reflexões juntamente com os irmãos. E que essas reflexões nos motivem a ampliar essas reflexões ao longo desta semana. Eu quero começar estas reflexões dizendo que eu já disse repetidas vezes aqui nessa mensagem. O propósito dos sinais do Senhor Jesus Cristo não é conceder ao seu povo coisas. O propósito do sinal é manifestar a sua glória. Talvez você esteja orando ao Senhor pedindo um sinal. Uma confirmação da vontade do Senhor. Eu não quero te desesperançar nisso. Quero te trazer esperança. Mas gostaria de ajustar a sua visão. Pode ser que o Senhor queira manifestar este sinal que você está esperando. Mas lembre-se que o propósito não é o sinal. É o realizador do sinal. É o Senhor Jesus Cristo. Ele vai revelar a glória dele diante de você. Se ele quiser manifestar este sinal. Nós devemos buscar o Senhor. Nós somos beneficiados. Porém, somente o Senhor é exaltado. E há quantas pessoas neste mundo, quantas pessoas há, que depois de receber um benefício do Senhor, um sinal do Senhor, se vangloriam nisso? Quantos de nós já não viu aquele adesivo no carro? Foi Deus que me deu. Presente de Deus. E coisas desse tipo. A glória do sinal é para o Senhor Deus. E é dele mesmo. É por isso que ele quer realizar sinais. Não para ficar trocando com você, nem comigo. É da vontade dele realizar o sinal. E este sinal tem o propósito, que é a exaltação da sua glória. Nós nos beneficiamos com isso. E graças ao bom Deus, que ele age assim no meio do seu povo. Note que João não encerra a sua narrativa dizendo que todos se alegraram com o vinho, levando seus leitores a entender que mais pessoas creram em Jesus. O sinal mesmo, registrado por João, teve um alvo e alcançou esse alvo. É fazer aqueles discípulos crerem em Jesus. Não é a festa. É a fé daqueles discípulos. Digo mais, os sinais e milagres que o Senhor realiza revelam a sua glória, despertam e nutrem a nossa fé. Comece a reparar os sinais do Senhor Jesus Cristo como este tipo de ferramenta. É para nutrir a nossa fé. É para nos atrair ainda mais para Ele. Para nós contemplarmos a sua glória e nada mais disso. Usufruir dos benefícios que Ele nos dá é um acréscimo. Assim como mesmo o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 6,33. Busque o Senhor Jesus, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Cristo supre as nossas necessidades. Ele supriu as necessidades daquele casamento. Apesar de muita gente nem saber de onde veio. Mas ele supre. E aqui nós podemos ver também a providência do Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus encarnado, sendo praticada aqui. Havia uma necessidade. Não subestime essa necessidade daquela época. Era um casamento e não podia faltar vinho. Agora aplique para a sua vida. E a realidade é a mesma. Deus conhece as nossas necessidades e Ele provê o sustento para cada uma delas, segundo a sua vontade. E nós precisamos crer nisso e descansar o nosso coração nesta bendita verdade. O cuidado de Deus e a providência de Deus estão em curso ao longo da nossa vida, ininterruptamente.
Ainda que não vejamos sinais, Deus está cuidando de nós. Deus é um Deus providente. Deus supre as nossas necessidades. Vez por outra, nós somos pasmados pelos sinais poderosos desse Deus na nossa frente. Mas ainda quando eles não acontecem, Deus continua provendo o sustento das nossas necessidades. E o Senhor Jesus, reinando em glória, continua realizando sinais no meio do seu povo, para a nutrição da fé, para a exaltação da sua glória. E imagine aí vários sinais que você talvez esteja esperando. A conversão de um ente querido, curas, livramentos, consolo em meio ao luto, suprimento material. Esses sinais estão acontecendo. Tem irmãos nossos que estão se alegrando com entes queridos se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. Suprimento material tem chegado. Consolo em meio ao luto são necessidades que nós temos e o Senhor as conhece todas. E Ele supre. E vez por outra Ele supre, acompanhado de um sinal glorioso. Ele sempre fez isso. E Ele continuará a fazer. A palavra de Deus promete ao povo santo que haverá um dia em que o próprio Senhor Jesus Cristo convidará este povo para uma festa de casamento em que nada dará errado. Nada. E os convidados estarão eternamente satisfeitos. É para este momento glorioso que nós estamos sendo preparados. Uma palavra especial àqueles que estão se preparando para casar. Se nada do que vocês planejaram der certo agora, saiba que a satisfação da tua alma está no Senhor Jesus Cristo. E haverá um dia em que você que é crente no Senhor Jesus Cristo, salvo e remido pelo sangue do Cordeiro, poderá participar de uma festa de casamento que nada dará errado. E eu encerro lendo com vocês, então, como os jovens gostam de dizer, né? Um spoiler, uma antecipação deste evento que está em Apocalipse, capítulo 19, do verso 6 ao verso 9. Diz assim, Apocalipse 19, 6 ao 9. Então, ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve: Bem-aventurados, bem-aventurados, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, dando-nos sempre a clareza da sua palavra, de ver em momentos como este, uma grande necessidade para a época foi suprida. E isso mostrou aos discípulos do Senhor Jesus Cristo que ele de fato era o Messias. E eles creram neste Messias. Que Deus nos abençoe a observar cada detalhe da nossa vida e como Deus age em cada um desses detalhes, esperando que, se Ele quiser manifestar um sinal, a glória é para Ele e é dele mesmo. Vamos orar. Ó Deus amado, tem misericórdia do teu povo. E nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por sermos instruídos
vendo o que o Senhor Jesus Cristo realizou lá em Caná da Galileia. Que sinal grandioso! Tornar quase 800 litros de água em vinho de melhor qualidade. Que sinal maravilhoso! Utilizar uma ferramenta para purificação de coisas. E ali fazer algo bom, puro, de gosto maravilhoso. Obrigado a Deus por saber que estes sinais nos levam para o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, não permita que o nosso coração nos engane em nenhum momento. Ajuda-nos a ver, ajuda-nos a crer que o Senhor está conosco em todos os momentos e que o Senhor conhece todas as nossas necessidades e que o Senhor supre as nossas necessidades. Ó Deus, fortalece a nossa fé, para que no momento em que Tu realizares algum sinal, estejamos prontos a perceber e a render glórias ao Teu santo e bendito nome. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, até a volta daquele em quem cremos e a quem amamos, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, chegamos ao final do nosso culto nesta noite. Mais uma vez, gratos ao Senhor pela oportunidade de poder cultuarmos juntos, mesmo que pela internet. Felizes por saber que nós estamos sendo instruídos pela palavra do nosso Deus. Cumprimentamos os nossos irmãos visitantes que estão aí nos assistindo, os nossos queridos de longe também, nossos familiares, que Deus os abençoe. E convidamos a você que está nos vendo agora a compartilhar também estes links, tanto no Facebook quanto no YouTube. Daqui a pouquinho este vídeo estará disponível no YouTube. E convidamos você também a compartilhar, não é, essas mensagens para aqueles seus queridos. Lembrando sempre, meus irmãos, que o tempo em que nós estamos vivendo também é uma porta aberta para a evangelização. Com sabedoria, com prudência, mas vamos utilizar bem este tempo em que vivemos. Nosso próximo encontro será na quinta-feira, às 8 horas, o estudo bíblico na série sobre contentamento cristão. Eu desejo que você tenha uma boa semana, sempre amparado e guiado pelo Senhor Jesus Cristo. E eu espero que todos nós sejamos conduzidos mesmo por Ele, em vitória e para o louvor da sua glória. Uma boa noite e que Deus nos abençoe.